Vocês entendem? A Ivana levantou um ponto. Vocês entendem que Libertadores tem que ter um peso maior, Brasileiro em segundo e Copa do Brasil em terceiro? Todo mundo concorda com isso? O Mundial não Ou alguém é? discorda? Pra gente fazer Não, aqui. É assim. E o Mundial não é? Mundial? eu acho que Então, nessa hora... mas o Mundial ninguém conquistou ninguém nos últimos tem. 5 anos. Não, Brasileiro. espera um ninguém tem. pouquinho. Ninguém O tem. Flamengo Você- é vice-campeão. O Palmeiras ficou em quarto lugar. Tem um peso. E aí, mas. É. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Cada um. Perfeito. Cada um. E o Grêmio também foi vice nesse período, hein? Bom lembrar que o Grêmio também foi vice do Exatamente. Mundial nesse O período. Grêmio Perdeu tem pro o Real Madrid. vice-campeonato mundial. Teve Se a isso gente também. considera o vice-campeonato Não, e- do Paulista e da Libertadores, da Copa do Brasil, tem que considerar também o Mundial. Então vamos nessa, cada um com seus argumentos. Bora lá, vou começar com o Pascoal, vamos lá. E quem quiser discordar, fica à vontade aí, bora tocar o barco. Não, eu ainda vou me prender a esse ranking da CBF, né? Porque como é que eu vou explicar para o telespectador que o Palmeiras ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil, se ganhar essa Copa do Brasil no final de semana, e ele fica atrás do Flamengo que ganhou 2 brasileiros? Eu tô tentando encontrar argumento. Eu não consigo. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Como é que eu posso dizer para o torcedor o seguinte, ó, o seu time ganhou 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Seguidos. Mas quem está na frente ganhou 2 brasileiros. Eu não consigo explicar isso para o torcedor. E o torcedor... Então... Maior que a Copa do Brasil. Mas o Ivana ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. E o outro ganhou só 2 brasileiros. Aí você vai explicar para o torcedor em casa que a mensagem que você está passando é que quem ganhou mais, ganhou 3 títulos, está atrás de quem ganhou menos, que ganhou 2 títulos. São 2 títulos nacionais. Aí eu não consigo explicar. É uma coisa que eu tenho dificuldade para explicar. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Então, mas se você colocar no pacote outras competições, como Libertadores, aí tá 1 a 1 também, né? Aí você vai Um assim, ganha aí, outro, né? quem chegou em aí você vai na semifinal da Libertadores, quem chegou em final de Libertadores, aí você vai começar a dar se você for dar todos esses valores, a gente vai demorar um tempão para conseguir apontar o time que está na frente. Mas eu entendo que se for Pascoal, nos recorte dos últimos 5 anos, o Flamengo está na frente, nesse recorte. exatamente. E é isso que eles estão levando em consideração. Porque, por exemplo, o Flamengo tem 2 brasileiros, tem um vice da Copa do Brasil e tem uma quarta colocação da Copa do Brasil nos últimos 5 anos. O Palmeiras não chega entre os 4 na Copa do Brasil. Eles estão levando em consideração exatamente O Flamengo isso. tem um vice. Entendeu? Então, isso que eu falei. O Flamengo tem um vice da Copa do Brasil, que ele perde os pênaltis para o Cruzeiro, né? Então, o Flamengo está chegando mais do que o Palmeiras. Chega mais. Com mais volume. Essa é a amostragem. Só que a única coisa que eu discordo é dar peso maior para cada ano ter um peso. Só isso que eu discordo. Mas se você for levar em consideração a chegada dos times, o Flamengo está chegando mais do que o Palmeiras em torneios nacionais. Estamos esquecendo aí Libertadores, estamos esquecendo Mundial, estamos esquecendo o Campeonato Estadual. Eu entendo a amostragem de 5 anos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. De 3 em 3, é 3, 6, 9, 12, 15, 18. Você já vai... É muito mais fácil, é um número mais redondo. 5, 10, 15, né? É meio século. É um número diferente. Talvez por isso eles tenham levado em consideração. A única coisa que eu discordo é você dar peso maior para o título recente. Só isso. Porque a amostragem não é uma amostragem longa. É de 5 anos só. É de 5 anos apenas. É nessa que Por o isso Flamengo que eu leva acho, vantagem, né? É anual. Mas mesmo assim o Flamengo levaria vantagem. Eu concordo com você. Concordo com você. Mas eu acho que não pode. Você não pode dar um peso maior para o título desse ano e menor para o do ano passado. Isso que eu discordo. E se desse o mesmo peso, aí o Palmeiras estaria na frente pela conta do Pascoal. Porque são 2 empatem brasileiros e tem a Copa do Brasil. Agora, o ranking não é bem anual, o ranking é quinquenal, com peso maior. O ranking não é só de campeões. O ano mais recente. O ranking não é só de campeões. O ranking é de desempenho. Esse que é o problema. E o Flamengo tem, inclusive, um vice no brasileiro, um vice do Palmeiras também. Isso está pesando também. Tem um vice com o Cruzeiro na Copa do Brasil.
Eu acho que esse sentido não causa tanto estranhamento assim. Eu acho que não causa tanto estranhamento assim. Porque as regras do jogo, as regras estão postas antes. O ranking é assim e os resultados vêm depois. Então, são as regras do jogo. O combinado não é caro. A proposta do ranking é essa. Você pode discutir a proposta. Já falamos aqui de 3 em vez de 5, de mesmo peso. Você pode discutir a proposta. Mas a proposta me parece bem clara. Tem uma tabela aqui, todo mundo vai fazer a conta e vai chegar nessa condição. E se contar tudo, aí é Flamengo mesmo. Aí não tem como escapar do Flamengo. Ainda mais, professor, quando é um ranking dinâmico. Ranking dinâmico. O Grêmio nessa história não paga nem... O Grêmio nessa história não paga nem placê, porque a peça de força dele são as Copas do Brasil, do ponto de vista nacional. Do ponto de vista internacional, tem o peso da Libertadores e do vice-mundial, se você quiser comparar com o fiasco do Palmeiras, o Grêmio ganha pontos aí. Tem as colocações no brasileiro para conseguir classificação. Tem as posições no brasileiro, mesmo assim, o Grêmio está sempre chegando para conseguir classificação. Mas, Ivana, ele tem que juntar muita posição contra títulos de Palmeiras e Flamengo e até vice do Flamengo no brasileiro. Então não chega. São só 5 anos. Aí você pega também... Olha, só para passar aqui, ó, em termos de brasileiro... Pode falar, Sormani. Depois eu passo aqui. Não, só para dizer, por exemplo, o Santos não tem conquistas recentes, mas ele tem 2 vice-campeonatos brasileiros, um em 2016 e outro em 2019. Isso tem um peso. Porque aquilo a gente não é um ranking... Tem um terceiro lugar, hein? E tem um terceiro lugar em 17. Também, em 2017. O Santos é não vice-campeão tem em 2016, mas é talvez o... terceiro colocado em 17 e segundo colocado em 19. Ou seja, é o mais regular. Acho legal, só discordo do peso. Só para pegar aqui, ó, Campeonato Brasileiro, 2016, Palmeiras campeão, Flamengo em terceiro, para ficar ali nos 2 que a gente estava discutindo. 2017, Palmeiras vice, Flamengo sexto, foi ali na Bacia das Almas. 2018, para Libertadores. 2018, Palmeiras campeão, Flamengo vice. 2019, Flamengo campeão, né? E o Palmeiras ficando na terceira colocação, com a pontuação do segundo ali do Santos, né? Nos critérios de desempate, o Santos ficou em segundo. Em 2020, Flamengo campeão, Palmeiras sétimo. Se a gente for falar sobre Libertadores, deixa eu ver aqui. Sobre Libertadores, por exemplo, nesse período, o Palmeiras me parece que tem campanhas melhores, hein? O Palmeiras jogou as 5 últimas Libertadores, William. Nas últimas 5 temporadas, o Palmeiras jogou Libertadores. Então, o Flamengo tem 2 quedas em oitavas de final e uma na fase de grupos. Se eu não me engano, em 2016, o Palmeiras também cai na fase de grupos, hein? Se eu não me engano. O time lá do Marcelo Oliveira, que o Cuca assumiu, aí não deu tempo de salvar. Do Cuca salvar. Né? Exatamente. Aí você tem 2 títulos deles, recentes, né? O último do Palmeiras, o penúltimo do Flamengo. Mas me parece, se levar em consideração as outras competições, né, que não é o que a CBF está fazendo, isso é uma coisa que eu estou propondo aqui, aí me parece que em termos de Libertadores o Palmeiras vai com mais peso nesses últimos 5 anos. Aí você quer falar, Zelt? É por isso que se faz ranking, né, William? Porque se for só para contar título, não precisa fazer ranking. A graça do ranking é isso, você gradua posições intermediárias. E a graça da discussão do ranking também é essa, porque dependendo do jeito que você faz essa graduação, você muda o resultado do ranking. Essa é uma história sem fim. Como diria o Sormani antes da gente entrar no ar, e ele tem razão. Essa é uma história que nós não vamos chegar a conclusão nenhuma nunca. E cada um, torcedor principalmente, aí nas redes sociais, deve estar bombando, puxando a sardinha para o seu lado. Porque tem brecha para tudo isso aí. Tem brecha para todo mundo. Eu estou dando uma monitorada aqui, daqui a pouco eu vou registrar mais participações aqui. Ó, o Palmeiras, para dar a informação correta, é isso mesmo, 16 caiu na fase de grupos, em 17 caiu nas oitavas, se eu não me engano, foi pro mesmo time que... Barcelona de Guayaquil. Exatamente. Ele elimina o Palmeiras nas oitavas e o Santos nas quartas e cai para o Grêmio na semi. Em 2018, o Palmeiras cai na semi, em 2019, nas quartas... E em 2020, o título do Palmeiras, né? Quer dizer, que aí nós estamos criando um outro ranking, o ranking da gradação internacional. Esse ranking é da Conmebol ou da FIFA.
Isso. Nós estamos decidindo hoje é da CBF. Não vamos fazer salada aqui, senão a cabeça do torcedor entra em parafuso. O professor já está te enquadrando aí, William. Eu vim aqui para confundir, não vim para explicar. Vocês começam a concordar muito, eu tenho que mudar. Vocês começam a concordar muito, eu tenho que mudar o rumo da prosa. E o pessoal na internet, aqui no Twitter, eles estão alimentando esse negócio. É maravilhoso. Vou registrar mais participações já. É legal, e pode xingar, fica à vontade aí, não tem problema não. Ó, o Atlético Paranaense, professor, você foi o primeiro a falar. O Atlético Paranaense se fez justiça. A gente fala muito dos 12... Lembra a história, né, professor? Os 12 grandes, né? Os 12 grandes. O Atlético não estava nessa conta, né? Nunca entra. Mas é justo agora entrar? Deveria estar? E quem sai? O Atlético não tem que estar entre a meia dúzia, está em quinto, né? Mas pelo menos entre a meia dúzia de clubes protagonistas dos últimos 5 anos, está brigando mais do que muito Botafogo, muito Fluminense, muito Vasco, atualmente mais que muito Corinthians, muito São Paulo. Está brigando. Está brigando de um jeito... É aquela velha história. Quando você fala desse clube dos 12 ou dos 13, tem as duas leituras. Na leitura histórica, claro que você tem todos os grandes clubes do Brasil, até pelo que foi a formação do nosso futebol, estão todos na frente.